Mateus capítulo 20, do verso 1 em diante. Eu vou ler na minha versão NVI, que ela é um pouco diferente dessa que vocês têm aí, que é a revista e atualizada. Mas eu vou fazer isso justamente porque, como vai falar de alguns horários da cultura e da maneira que os judeus contavam o tempo, aqui na minha vai ficar um pouco mais fácil, depois eu explico para vocês certinho, tá bom? Mateus 20, do 1 em diante diz assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, eles esperavam receber mais, mas cada um recebeu também 1 denário. Quando receberam, eles começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia todo? Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Então receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja, porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, como eu disse, toda a palavra do Senhor, ela é inspirada para nos ensinar. Nós precisamos procurar sempre aprender com a palavra do Senhor. Hoje eu quero falar, a ideia é falar a respeito de gente chata. Você conhece gente chata? Gente que nunca está contente com nada? Pois é. Mas eu vou falar nesse tema, vacinado contra o descontentamento. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que gente chata sempre existiu. Tem um momento que Jesus, ele olha para o povo que está o seguindo, e Jesus diz: mas esse povo é chato pra caramba. É claro que Mateus, que estava junto, falou: Senhor, eu não vou registrar isso, eu vou registrar de uma outra maneira. Daí Jesus permitiu. E daí ele escreveu o seguinte: a que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos lamentos, mas vocês não se entristeceram. Jesus falava da murmuração e descontentamento daquelas pessoas. E Jesus complementa: Pois veio João Batista, que jejua, não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Nós precisamos guardar o nosso coração nesse tempo, porque nós vivemos em tempo onde a manifestação do descontentamento, ela tem sido presente na sociedade, presente em todos os lugares, e muitas vezes nós nos esquecemos que aonde há descontentamento, aí tem um monte de coisa ruim, como ingratidão, como murmuração e assim por diante.
Consequentemente, nós perdemos a oportunidade de viver um avivamento como os céus desejam manifestar sobre nós. Um momento especial como esse. Estamos hoje aqui para participar da Santa Ceia, mas a nossa participação na Santa Ceia pode estar sendo comprometida pelos corações de pessoas descontentes. E é por isso que nós precisamos estar vacinados contra o descontentamento, para vivermos tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Quando nós olhamos essa parábola, a gente percebe algumas coisas lindas e importantes nessa história. Sabemos que a colheita das uvas naquela região, geralmente é no fim ali de setembro. E depois vem uma temporada de chuvas, então eles contratam um maior número de pessoas para fazer a colheita das uvas, antes que as chuvas venham e pode ali estragar e comprometer o resultado da safra. E é interessante que nós vamos ver Jesus, de uma maneira muito sábia, ele pega os contextos da época, os lugares onde aconteciam compra, venda, troca e contratação, ou era na porta das cidades, ou era nas praças da cidade. E Jesus, então, começa a relatar o que aconteceu na praça da cidade. Ele diz, olha, os trabalhadores estavam lá, cada um tinha o seu serviço para oferecer, porque lá era onde os donos das plantações, ou alguém que precisava de um serviço, ia lá e contratava. Esse período de contratação geralmente era na parte da manhã. No calendário dos judeus e a maneira deles enxergarem os dias é bem diferente do nosso, né? A gente conta até as 24 horas e inicia depois a partir dali. Para eles não, para eles o dia se inicia praticamente quando tem o sol e a noite quando não tem o sol. Então vai das 6 da manhã até as 6 da tarde, das 6 às 18 horas no nosso horário aqui. 6 horas as pessoas estão entrando nos seus trabalhos, aqueles que vão para a lavoura entram para a lavoura. Então por volta das 5h30, madrugada ainda, as pessoas são contratadas para os serviços. Interessante que o dono da vinha, ele foi, não mandou ninguém, ele foi. Claro que Jesus, ele inicia essa parábola dizendo, olha, porque o reino dos seus ou seja, raramente o dono da vinha era quem fazia as contratações, ele mandava um dos seus capatazes, dos seus gerentes e assim por diante, mas ele vai, porque Jesus queria já deixar uma ilustração do que aconteceu, foi o próprio Deus que se encarnou e veio para nos resgatar. O dono da vinha foi, 6 horas, contratou o pessoal, começaram às 6 horas. Depois, voltou às 9, voltou ao meio-dia. Raramente, um dono de plantação ia contratar pessoas no período da tarde, às 3, como aconteceu aqui, às 5. Por quê? Porque o valor que se pagava a um trabalhador pelo dia todo era 1 denário. Essa era a média. E tinha algo muito importante, era a lei. Se a gente olhar, por exemplo, Levítico e Deuteronômio, nós vamos encontrar, de uma maneira muito clara, o Senhor dando a orientação. Não tem essa questão de eu vou guardar o salário para no final da semana pagar o trabalhador. Ou guardar o salário para no final do mês eu pagar o salário. Levítico 19:13 diz assim, não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Por quê? Esse camarada que ia receber o seu dinheirinho, ele dependia daquele dinheiro para comprar o pão e levar o alimento para sua casa. Deuteronômio 24:15 diz assim, paguem o salário diariamente, antes do sol se pôr, pois ele é necessitado e dependente disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você, e o Senhor vai ouvir. Ou seja, desde o Antigo Testamento, tem um interesse no coração de Deus pelas pessoas, pelo bem-estar, para ver realmente as famílias sendo supridas das suas necessidades. E lá estão os trabalhadores, como se fosse uma vitrine, esperando ser contratado, porque eles dependem daquilo para levar o pão para casa. E o que acontece todos então foram trabalhar na vinha, aqueles que chegaram às 6, os que chegaram às 9, ao meio-dia, às 3 e os que chegaram às 5. Só que Deus queria nos passar uma lição muito importante, e daí Jesus, na história que ele está contando, ele diz, mas o acerto não foi feito nessa sequência, porque um grande problema poderia ter sido evitado.
Aqueles que chegaram às 6 da manhã são os primeiros a receber, vão ganhar 1 denário. Mas eu quero abençoar os que chegaram às 9, 1 denário. E os outros não vão ver porque já pegaram o salário e foram. Mas o Senhor faz questão de falar para o seu gerente: ei, comece de trás para frente. Aquele que trabalhou 1 hora só, ele vai ser o primeiro a receber. Jesus, contando a história, queria mostrar de uma maneira bem clara que foi proposital para que os outros vissem o quanto os últimos estavam ganhando. E daí a briga estava feita, porque aqueles que chegaram às 6 da manhã ganharam 1 denário, os que chegaram às 5 da tarde, trabalharam 1 horinha, ganharam 1 denário, e na ótica humana, isso é injusto. Isso não pode acontecer. E daí quando eles viram aqueles ganhando 1 denário, ficaram indignados. Mas se você prestar atenção no texto, Jesus ele enfatiza: foi combinado com aqueles que entraram às 6 da manhã, que o salário seria 1 denário. E depois da reclamação, o Senhor olha para eles e diz: eu não dei o que vocês combinaram comigo, ou eu não posso fazer o que desejo com o meu dinheiro. Olhando para então essa história, olhando para os 3 figurantes principais que eu quero aqui destacar, os que chegaram às 6, os que chegaram às 17 e o dono da vinha, eu quero convidar vocês a se vacinarem contra o descontentamento. Estamos num tempo onde se fala muito em vacina, né? Alguns já foram vacinados aí contra o corona, enfim. Mas há algo muito pior do que coronavírus, que pode afetar o corpo. É aquilo que pode destruir e comprometer a nossa alma, a nossa espiritualidade. Vamos focar inicialmente, então, nesses trabalhadores que foram contratados na primeira hora. E eles são um reflexo daquilo que nós não devemos ser. Eles são um referencial do que nós não podemos fazer e da maneira que nós não devemos nos comportar. Nós vamos ver de uma maneira bem clara a reação desses homens, não apreciando a conduta do dono, não apreciando o fato deles estarem garantidos no trabalho e terem a condição de levar o pão para casa. Eles não apreciaram o fato de receberem aquilo que havia sido combinado, mas pelo fato de perderem o foco do trabalho, o foco da promessa do dono ter sido cumprida, o foco de poderem ter ganhado o seu pão, eles tiram o foco disso e começam a olhar para o lado, e essa perca de foco gera ingratidão no coração desses homens. Eles não reconhecem, claro, a vantagem que tiveram, porque eles foram contratados às 6 horas, passaram o dia todo com a garantia que levariam o pão para casa, diferente daqueles outros que estavam na praça esperando para ser contratados e passaram, quem sabe, o dia em aflição, com medo. Eles não viram dessa maneira e começaram a manifestar a sua ingratidão. Nós precisamos entender que Jesus, quando está falando sobre essa parábola, ele deixa de uma maneira clara e enfatizado que é um relato de como funciona o reino de Deus. E o reino de Deus é totalmente ilógico para quem está na mentalidade do reino dos homens. E claro, nós precisamos todos os dias fazer uma escolha. Qual é o reino que vai governar a nossa vida, as nossas decisões, e influenciar a nossa maneira de proceder? Porque se nós continuarmos com a mentalidade de reino dos homens, isso aqui continua nos chocando sempre. Mas Jesus, ele queria deixar algo bem claro àqueles homens. Não pensem com essa lógica aqui de baixo, porque vocês estão muito preocupados com a meritocracia de vocês. O Senhor não está preocupado nem com a vinha dele, ele está preocupado com o bem-estar de todos, uma visão altruísta. E é claro, aquela ingratidão daqueles homens geram 2 outras sementes malignas, que é a inveja e a murmuração. Como eu falei, o foco deles não estava naquilo que foi garantido a eles, estavam na prosperidade dos outros. Foi dado o que a gente combinou, mas os outros trabalharam 1 hora só. Então, eles não merecem aquilo que nós merecemos. A grande pergunta é, quando se fala em salvação, quem de nós aqui merecia estar nesses bancos, levantando a mão, adorando a Deus,
falando com Deus através da oração, quem de nós? Nenhum de nós. Como nós cantamos aqui com o conjunto, o véu que separava, já não separa mais. Ou seja, eu não posso permitir que a ingratidão domine a minha alma, porque a salvação de Cristo me alcançou. Então, nós precisamos entender uma grande verdade. Quem perde o foco de Cristo, quem perde o foco sobre essa graça que nos envolveu e nos alcançou, você corre um grande risco de estar cego para tudo aquilo que Deus deseja fazer na minha e na sua vida. Não permita que isso aconteça e não seja invejoso. Nós temos na Bíblia o Salmo 73, que ele é um dos salmos muito preciosos, um salmo de Asaf. E Asaf, ele inicia o seu salmo falando justamente disso. Ele diz assim, olha, bom é o Senhor para Israel, bom é o Senhor, mas, quanto a mim, eu quase me desviei. Os meus pés quase foram para o abismo. E ele continua dizendo por quê? Porque eu tive inveja dos ímpios. Eu olhava para os ímpios e parecia que eles sempre prosperavam. Poxa, o ímpio, sempre quando passeava com seu filho no shopping, ele podia dar os brinquedos que o filho pedia. Eu só vejo ele andando de carrão, sempre tem um churrasquinho naquela churrasqueira dele. Ele começou a olhar para as pessoas ao seu redor e ele teve inveja dos ímpios. Porque os olhos de Asaf estavam no reino terreno. E daí ele continua narrando esse episódio. E ele chega ao absurdo de dizer, se é desse jeito, em vão eu me santifiquei. Em vão eu servi ao Senhor. Em vão eu fui nos cultos, em vão eu li a Bíblia, em vão eu fugi das tentações pecaminosas, tudo foi em vão. Mas ele não para por aí. Ele fala também da mudança, quando a chave virou, quando ele saiu dessa cilada, ele diz, eu estava louco, como um animal que não pensa, achando que as coisas eram assim, até que eu entrei no templo do Senhor. E quando eu entrei, as vendas dos olhos caíram, e eu pude enxergar. O final dos ímpios é um final terrível. E daí ele começa a ver o privilégio. Quanto a mim, eu sempre estou contigo, Senhor. E ele começa a entender como é bom nós enxergarmos a vida com o olhar da gratidão. Nós vamos ver que esses homens começam a murmurar contra o dono da vinha. Assim como Asaf, quando estava focando para as outras pessoas. E eles reclamam com o dono da vinha, se queixando com aquele proprietário, justamente por isso. O foco estava no lugar errado. Eu queria que nessa proposição que eu vos faço hoje, de se vacinar contra o descontentamento, que vocês de fato olhem para esses homens com um olhar de reprovação e não imitem a conduta deles, mas que vocês tenham um comportamento diferente, porque Deus, de fato, nos alcançou com a sua graça, mesmo nós não merecemos. Fomos resgatados pelo Senhor, tivemos os pecados perdoados, temos Cristo em nós, o Espírito Santo habitando na nossa alma. Há motivo para caminhar desse jeito, a não ser que ainda não houve uma conversão de reino dos homens para reino de Deus. Esses homens permitiram dar mais um passo, que é de se tornarem juízes. Eles definem o que cada um merece. Nós merecemos tanto e aqueles merecem outro tanto. Essa tem sido uma cilada sutil, mas intensamente diabólica nos nossos dias de redes sociais. Antigamente você via na televisão, em revistas, atores, atrizes, gente importante na sociedade, e você via o que eles faziam, como eram as coisas, e você se admirava daquilo. Só que hoje, todo mundo virou o centro da atenção nas redes sociais. E os cientistas, os psicólogos, eles já têm observado em centenas de pesquisas que quanto mais tempo as pessoas passam nas redes sociais, mais infelizes elas são. Por qual fator? Um só, principal: comparação. Você está ali se comparando com a vida dos outros.
Parece que todo mundo viaja num lugar legal, todo mundo come num shopping legal, todo mundo ganha um presente legal, todo mundo faz coisas legal, e eu aqui vivendo essa porcaria de vida. Consequentemente, se você não estiver com uma peneira nos olhos para filtrar, você corre um grande risco de permitir que o seu coração se torne ingrato, invejoso e murmurador. Nos nossos tempos, onde todos viraram juízes, a gente percebe como isso tem sido constante. A murmuração se tornou presente na vida das pessoas, o descontentamento é em todas as áreas. Você, provavelmente, que acompanha aí as políticas, você vai ver que, nos últimos anos, sempre houve um descontentamento com a política. Se você vê a opinião das pessoas sobre o seu trabalho, sobre o seu chefe, você vai ver que grande parte é descontente com isso. Nesse começo de fevereiro eu estava vendo uma reportagem onde a pessoa fez uma comparação, porque foi falado que em Blumenau não vai mais ser usado os secadores lá de radar móvel para dar multa. E uma enxurrada de pessoas começou a reclamar, descontente com isso. Então vai dar muito acidente, as pessoas vão abusar da velocidade. E daí um blogueiro de Blumenau ele fez uma comparação numa postagem de 1 ou 2 anos atrás, onde mostra a utilização dos radares e as pessoas descendo a lenha, dizendo, tá vendo? Olha aí, é um roubo, é uma exploração, nós pagamos imposto. Sempre assim. Não importa hoje o que você faça, você vai ser alvo de descontentamento, porque a alma das pessoas está assim, apodrecida, cega, olhando apenas para si. E o reino dos homens os governa. Em nome de Jesus, que isso não faça parte da nossa conduta. Mas eu quero chamar a sua atenção para os outros, que foram contratados ali por último. 1 hora só de trabalho. E eles receberam 1 denário. Vamos imaginar a cena. O homem que foi contratado às 6 da manhã e esse que foi contratado às 5 da tarde. Como que os dois vão chegar em casa? Imagine, a esposa esperando. E de repente, aquele homem que foi contratado, trabalhou o dia inteiro, ele chega com um bico enorme em casa. Brabo, chutando a porta, senta emburrado na mesa. A esposa preocupada, provavelmente na mente dela ela pensou, hoje ele não conseguiu nada. Na mente dela, ela pensou, ele ficou esperando o tempo todo, coitado. Mas de repente ele tira lá o dinheiro. Oh. Agora você imagine do outro lado, aquele que passou o dia inteiro em aflição, mas no finalzinho foi alcançado lá pela graça daquele dono. Ele vai chegar em casa pulando, beijando a esposa, feliz da vida. Os dois estão com o mesmo valor na mão. Os dois estão com a mesma quantidade e a mesma capacidade de poder comprar. Agora, um está angustiado, amargurado, e não vai desfrutar do pão que está na mesa. O outro vai fazer uma festa e chorar em gratidão a Deus por aquilo. Quando nós falamos de salvação, quando nós falamos de maneira de se portar, se conduzir nessa vida, você está assemelhado com qual das partes? Como tem sido a sua segunda-feira? Quando amanhã na empresa, uns chegam com o beiço desse tamanho. Uns quando toca o despertador, já acorda reclamando, que saco esse despertador. Ah, que vontade de ficar mais um pouco. Pois é. 14, 15 milhões de desempregados no Brasil, querendo um despertador toque para eles acordar e trabalhar. Tudo é a maneira que nós nos vemos, mas quando nós temos um coração realmente transformado, a gratidão faz parte da nossa vida. Consequentemente, a maneira de acordar, a maneira de trabalhar, a maneira de enfrentar as dificuldades e os problemas da vida são totalmente diferentes. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um pão na mesa, uma cama para dormir, um teto para me cobrir, não porque eu sou bom, mas porque eu fui alvo do dono que me chamou.
Isso é a graça de Deus. E quando nós olhamos para esses que foram contratados por último, eu quero incentivá-lo. Uma das maneiras de você ser vacinado contra o descontentamento é isso, é você desfrutar verdadeiramente da graça de Deus. É uma graça que não se explica. Esse camarada, ele não tinha como explicar para sua esposa o que aconteceu. Ele ficou todas aquelas 11 horas esperando e nada aconteceu, e de repente, uma hora ele foi agraciado. É desse jeito. Graça não se explica, a graça se vive. Mas Jesus, ao finalizar, ele deixa bem claro, isso se manifesta, essa sabedoria da vida se manifesta, é no dia a dia, é na caminhada, é na nossa conduta. Nós precisamos enxergar dessa maneira a vida, com gratidão. E claro, você também precisa guardar o teu coração. Se no primeiro caso, eles se perderam porque não ajustaram o foco da vista, você precisa guardar a sua audição também. Porque, você imagina a cena, esses camaradas que foram contratados lá no início, apontando o dedo e dizendo, vocês não merecem. E começa a murmurar contra o dono da vinha. Porque quem murmura, isso é importante, quem murmura contra o dono da vida, ele vai murmurar contra qualquer outras pessoas. Quem murmura e reclama de Deus, porque quando uma pessoa chega no nível de murmurar contra Deus, ela está, vamos dizer por tabela, chamando Deus de injusto. Deus injusto. Consequentemente, toda ligação com o divino se rompe. E é claro, dominado por essa cegueira, invejoso, a inveja, na verdade, ela é a raiz de todos os outros pecados. Está lá o pecado original, sereis como Deus. Vamos ser como Deus, cobiçaram aquilo. E todos os outros pecados você vai ver que é por esse caminho. Eles ficam cegos por isso. E não se contentam em apenas estarem distante de Deus, mas eles vão tentar influenciar aqueles que vivem com o coração agradecido. Por isso você precisa blindar os seus ouvidos, a sua alma, o seu coração, porque se você começa a ouvir esse tipo de pessoa, você começa a se alimentar desse tipo de conduta, de reclamação, de murmuração, de que nada está certo, tudo está errado, todo mundo é assim, assado, não existe justiça. Quando você começa a absorver isso, você pode ter certeza, isso vai determinar também o teu padrão de vida. E quando você menos perceber, você que foi agraciado e favorecido pelo Senhor, você está pensando e agindo como aqueles. Por isso, guarda o teu coração e desfrute a graça de Deus todos os dias. Não é por mérito, é pela graça, é pela misericórdia, é pela bondade, é pelo favor do Senhor. A palavra de Deus vai nos deixar isso registrado em muitas histórias. É um Jesus na sua conduta, vendo os discípulos sentados na mesa com o pé sujo, ele mesmo pega a água, a toalhinha e lava pé por pé. Pedro, entendendo que ele não era digno daquilo, ele proíbe. Não, Senhor, o meu pé não. Pedro, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo, então me dá um banho, Senhor. Mas ali era uma atitude de alguém fazendo algo que nós não merecemos, Jesus demonstrando isso. E claro, Jesus deixando o exemplo, porque o fim da conversa, Jesus diz, vocês me chamam mestre e Senhor, e eu sendo mestre e Senhor fiz isso, vão e façam o mesmo. Mas isso mostra o quê? A misericórdia do Senhor. Quando eu olho para o Salmo 16 diz assim, eu bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração ensina. E esse escura noite vai muito além da questão de dia e noite. Ele fala também de uma alma angustiada. Eu sempre tenho o Senhor diante de mim. Espera aí. Aqui está o motivo, porque ele então tem força para bendizer o Senhor. Ele reconhece, eu sempre tenho o Senhor diante de mim. E ele com a mão direita me sustém, portanto não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra. E no íntimo da minha alma, ele exulta. Mesmo quando o meu corpo repousar em tranquilidade, ele não me abandonará nem na sepultura.
Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Meus irmãos, você precisa entender isso. Você precisa entender o que a palavra de Deus nos mostra em todos os lados. A certeza de ter o Senhor, de ser resgatado pelo Senhor e favorecido por Ele, gera em nós uma novidade de vida, gera em nós uma alegria de viver, gera em nós uma paz verdadeira, e isso nós não podemos perder jamais. Paulo é Paulo, né? Escrevendo aos Filipenses 4, 10 a 13, ele vai usar a palavra contente. Ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não. Como que alguém fala isso? Como que alguém diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Quer dizer que se eu estou passando fome, eu vou estar contente? Ele diz, olha gente, teve dia que eu estava comendo os manjares do rei. Tinha muita coisa, mas tinha dia que eu passei fome. Tinha dia que eu estava numa cama de linho, mas tinha dia que eu estava numa masmorra preso. Tanto sei estar humilhado como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experimentado, tanto na fartura quanto na fome, assim na abundância como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu tudo suporto naquele que me fortalece. Mas como que esse cara inicia uma fala dessa falando de contentamento? É justamente isso. Ele suporta viver em qualquer circunstância, porque ele sabe que Deus o fortalece, e ele está vacinado contra o descontentamento, porque ele sabe que Deus é soberano. Se ele teve que passar por aquela prisão, ele sabia que não foi porque Deus saiu do trono, Deus perdeu a sua soberania, e agora eu que sigo a ele estou perdido. Não. Ele sabe, Deus continua sendo Deus, e se isso chegou até mim, eu preciso entender o trabalhar dele na minha vida, na minha história, porque isso tem um objetivo, isso tem um propósito. É quando nós olhamos todas as histórias da Bíblia. Eu tenho citado aqui muito sobre um José lá no Egito. É traído pelos irmãos, jogado numa cova, vendido como escravo, vai para o cárcere, mas tudo isso, todas as coisas, contribuíram para que ele vivesse os sonhos que Deus havia lhe dado de ser governador. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos choca, ela nos confronta, porque a vida está acontecendo, e para nenhum de nós, a vida é 100% sorrisos, 100% fartura, 100% felicidade. Não existe um sequer aqui que já não passou os seus perrengues, já não chorou lágrimas de tristeza. Não existe um sequer aqui que já não foi enganado, traído, que mentiram para você, que te caluniaram. Não existe. Sabe por quê? A vida é assim, nós estamos num mundo que jaz do maligno, o mundo é mau, e Jesus deixou bem claro: no mundo vocês vão ter aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porque ele reivindica, ele aponta para ele: eu venci o mundo, porque ele está conosco no meio da adversidade. Então, meus irmãos, eu não posso permitir que os meus olhos se tapem para o que o Senhor já fez por mim, a sua bondade que se renova sobre todos nós todos os dias. Portanto, por favor, amor à tua alma, amor ao Senhor. Quando acordar amanhã, esse despertador tocar, dá um beijo nesse despertador. Você acorda e diz: Senhor, o ar está entrando no meu pulmão, que coisa boa, eu estou vivo. Quando você abrir a torneira para lavar o rosto, se lembre que 1/3 da população humana não tem acesso à água potável. Milhões e milhões têm que acordar 1, 2 horas antes para ir num poço de água suja, pegar um pouquinho de água lamacenta, para levar para fazer comida, e você está ali na tua casa, lavando o rosto. Meu irmão, o olhar a respeito de todas as coisas mudam, porque até mesmo aquela pessoa chata, amargurada lá no teu trabalho, que chega com um beiço desse tamanho, ela não vai influenciar a tua alma. Pelo contrário, você vai dizer: Senhor, o que eu posso fazer hoje para abençoar essa pessoa?
para pagar realmente o mal com o bem e transformar aquela vida e o meu ambiente de trabalho com a renovação de mente que eu tenho em ti. Isso só consegue quem vive o reino de Deus. E por fim, a gente olha também para o dono da vinha. O dono da vinha, ele nos dá um grande exemplo de generosidade, muito além da circunstância. Sabe qual o segredo de ser vacinado contra o descontentamento que o dono da vinha nos ensina? A generosidade. O dono da vinha, se você pega essa história, entrega na mão de alguém que é do reino dos homens. Um dos grandes administradores que você conhece, doutor em administração. Ele vai ler essa história e ele vai dizer assim: esse cara, ele ia falir a nossa empresa. Porque aqui se paga diante da produtividade. Esse cara ia falir qualquer empresa, porque o camarada que trabalhou 1 hora ganhou igual que trabalhou 12. Não existe condições para manter uma empresa dessa de pé. Pois é. Só que o dono da vinha, ele não está preocupado com as coisas da terra. O dono da vinha, como já foi manifestado, e eu citei aqui Levítico e Deuteronômio, ele está preocupado com uma família que estaria lá na casa e o pai chegaria de mão vazia. O dono das vinhas não está preocupado com a colheita dele, porque na lógica humana é prejuízo. Ele está preocupado com gente, com pessoas, com aquilo que tem valor eterno. O dono da vinha, ele nos ensina a ser vacinado contra o descontentamento, manifestando todos os dias, sabe o quê? A nossa generosidade. É por essas coisas ilógicas, diante da ótica humana, que a Bíblia nos diz que a alma generosa é que prosperará. Na lógica dos homens, aquele que retém e cuida. Esse vai ter alguma coisa. No reino de Deus, a alma generosa prosperará. E eu aqui não estou falando apenas das doações de dízimo, oferta, esmola. Não. Eu estou falando que Deus nos convida a viver um pleno avivamento, sendo generoso no amor. Sendo generoso num abraçar, num beijar, num gesto de carinho. Mas pastor, eu nunca recebi isso. Pois é. Sabe por quê? Porque talvez as pessoas que estavam ao seu redor estavam com o coração muito preso no reino dos homens e não entenderam isso. Mas você já foi alcançado pela graça do dono da vinha. Seja generoso no amor, seja generoso nos elogios. Reclame menos, critique menos e elogie mais. Seja generoso no perdão. Seja generoso nas virtudes cristãs e você vê, a sua vida vai ser totalmente diferente. A sua vida vai ser outra. Olhamos para o dono da vinha e nós aprendemos a ser generoso. Eu finalizo dizendo que quando nós mantemos na memória e no coração essa certeza que o dono da vinha já nos chamou para a sua vinha, nós nos conduzimos com contentamento. Não que eu não possa sonhar em ter coisas diferentes, em sonhar em ter outras coisas, não é isso. Mas eu sou contente por quem eu sou, pelo que Deus me deu, porque eu reconheço que nada merecia. Ele me favoreceu. O grande músico, compositor, Bach, ele fez uma melodia que há séculos nos abençoa. Como que é o nome dessas músicas, dessa canção? Jesus, a alegria dos homens. E eu descobri há pouco tempo que tem uma letra. Eu não sabia que havia sido composto uma letra. E a letra diz assim: bem-aventurado eu sou porque eu tenho Jesus. Quando eu estou triste e abatido, eu tenho Jesus que me ama.
Jesus continua sendo a minha alegria, o conforto e a seiva do meu coração. Jesus refreia a minha tristeza. Ele é a força da minha vida, é o deleite e o sol dos meus olhos, o meu tesouro e a grande felicidade da minha alma. Se você tem Jesus, você tem tudo. Vamos se colocar em pé? Eu quero orar por você. Que o teu coração esteja preparado para participar desse momento. E quando você pegar um pão, quando você pegar um cálice, você faça com gratidão, porque os seus pecados estão perdoados. Porque você faz parte da vinha do Senhor e a recompensa dele é muito boa. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas verdades eternas que chegaram até nós. Obrigado, Senhor, porque nós contigo aprendemos a viver essa vida aqui. E nós precisamos melhorar. Nós precisamos converter, Senhor, a mente e o coração, para não estarmos limitados na circunstância do reino dos homens. Nós queremos viver o reino dos céus. Portanto, que Teu Espírito Santo nos encha e nos oriente todos os dias em gratidão, no acordar, no trabalhar, no viver, a sermos generosos e vivermos sendo conduzidos pelos princípios do reino de Deus. Nós oramos, Senhor, pedindo essa transformação em nós, porque queremos ser melhor e queremos agradar o Teu coração e jamais perder a comunhão com o dono da vinha. Clamamos aos céus em nome de Jesus. Amém. Amém.